Ah, Aê! Olá, deputada, tudo bem? olá, linda! Tá me Prazer, ouvindo? estou ouvindo muito bem. Poxa, que Ah, prazer conversar com você. todo meu, todo meu. Eu tava agoniada, porque eu tava te vendo, tentando entrar e não conseguia de jeito nenhum. Que bom, que Que bom bom. que deu certo, que bom, Deu deputada. certo. Olha, eu quero dizer que eu agradeço muito pelo seu espaço, por você abrir o seu espaço aqui para nós do Distrito Federal, para a gente te escutar, porque nós somos muito admiradores da sua Oh, meu carreira, amor. da sua postura. E eu vou dizer, deputada, como mulher, Me você é uma chama de verdadeira. Janaína. Me chama de Janaína, aí fica Tá mais fácil. Não bom. vou te chamar de excelência. Excelência é o povo, né, Janaína? Então, assim, como mulher, a sua atuação, que foi uma atuação destacada nacionalmente, né, no período de impeachment, ela foi uma atuação muito inspiradora para muitas e muitas mulheres, porque eu acho que você teve a oportunidade de mostrar a competência da mulher brasileira, a coragem, a firmeza e a segurança, atributos que sempre tentam tirar de nós mulheres, né? Especialmente nós mulheres que ousamos ocupar espaços políticos, né, deputada Janaína? Então, eu, assim, quero dizer que é um verdadeiro prazer, é uma honra ter essa conversa com você. E de antemão digo que nós do Partido Novo gostamos muito de você, temos uma tremenda admiração. Os seus colegas da Alesp todos gostam e falam muito bem de você. Então, assim, é um momento de muita alegria essa nossa conversa aqui agora. Agradeço o seu Isso, meu tempo. amor, obrigada. A alegria é minha, a honra é minha. Você é muito linda, muito linda, muito mais linda Obrigada. aqui. Que bom, muito, muito feliz de poder conversar com você. Eu me dou muito bem com a bancada toda do Novo. Existem muitas pautas em que há absoluta convergência, como na questão dos gastos, né, do dinheiro público, extinção até de departamentos inteiros dentro da Assembleia, nós propusemos juntos. Então, tem muita identidade e, não raras vezes, nós conversamos como se fôssemos uma única bancada. Então, é uma Que alegria muito grande legal. poder conversar com você. Que bom. Do PSL, Janaína, é você e mais quantos na Somos Alesp? 15, somos 15 ao todo. É a maior bancada. É a maior bancada. Olha só. E a segunda maior é o quê? Do PT? A segunda é do PT. A segunda é do PT. Eu acho que a terceira é PSDB. E aí vem, né? Mas nós somos 15, o PT são 10. 10 deputados. E como é que é o E relacionamento seu com a bancada do PT? olha, tem alguns colegas que são mais, assim, são muito ideológicos, entendeu? Não perdem uma oportunidade, né, de trazer todas as divergências à tona. Alguns são um pouco agressivos, mas não são todos, não são todos. Muitos têm, assim, conseguem separar as coisas, entendeu? Conseguem estabelecer um debate sobre os projetos, né? O que eu acho que é o melhor, porque as pessoas não têm ideia, né, da importância dos assuntos que passam por uma assembleia. Né? Todo mundo fica Exatamente. olhando para o Congresso, e não raras vezes nós estamos debatendo temas que têm maior impacto na vida do cidadão, né? Com Temas certeza. que movimentam mais recursos, né? E o olhar da imprensa, o olhar da população está todo no Congresso. Né? Agora mesmo a gente está debatendo um projeto enorme do governo que muda toda a sistemática tributária no estado de São Paulo, e eu percebo que ninguém está muito aí, entendeu? Quando é no Congresso, o assunto até pode ser menor, mas aí todo mundo quer ouvir, quer saber. Então, nesse Verdade. aspecto, foi muito positivo, né? Eu passar, assim, essa minha experiência na Assembleia é muito positiva, até para eu perceber como as assembleias são transparentes, são assim invisíveis para a população, né? E isso é As algo muito assembleias e as câmaras, né, de vereadores, né, Janaína? sim, Porque o pensa, vereador é quem está mais próximo ali do cidadão, é aquele que vai ver se o poste quebrou, se tem um buraco na rua, se tem insumo no posto de saúde. Então, eu vejo também uma tendência, assim, dos discursos e das discussões se concentrarem muito na esfera federal e o cidadão se esquecer que é quem está mais próximo dele que vai trazer mais interferência na vida dele.
E, Janaína, como é que foi esse processo de decidir entrar para a vida política? Porque você é uma pesquisadora renomada, né, do ramo do direito penal, não é isso? Direito econômico. Penal, E, também penal econômico, constitucional, essas áreas mais públicas. e aí sendo orientada pelo Miguel Reale Júnior, né, que é assim, um dos maiores nomes do direito brasileiro, foi uma das autoras do pedido de impeachment e foi uma oportunidade que o Brasil teve para te conhecer e enfim, para a gente ser arrebatado mesmo por uma esperança de renovação, porque o pedido de impeachment da presidente Dilma foi exatamente isso, né? Foi um grito de socorro, foi um momento em que falando assim, não aguentamos mais, Não não aguentamos queremos mais, mais o que está acontecendo. E é aí isso você mesmo. tomou a decisão de ser candidata. Como é que foi esse processo? Então, a bem da verdade, eu tomei essa decisão no último dia do prazo, né? Porque eu fui muito resistente em entrar para essa vida político-partidária. Para eu me filiar a partido também foi um trauma, porque eu sou favorável a candidaturas independentes, candidaturas avulsas. Nós A também. vida partidária é algo que me incomoda muito. E eu não ia me candidatar, lembro até hoje. Eu liguei há 2 dias do prazo final para o Major Olímpio. Falei, Major, não adianta mais insistir, eu não vou me candidatar. Quando foi no último dia, eu recebi uns e-mails, sabe, de pessoas poderosas dentro da universidade, mas e-mails tão agressivos, que eu percebi. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho mais espaço aqui dentro, entendeu? Eu não vou mais conseguir falar, eles vão me tolher, eles vão me perseguir. Então, eu, na verdade, não fui à procura de um cargo, eu fui à procura de um espaço de fala, você entende? Entendo Sabe? muito. Eu não vou mais poder criticar nada, não vou mais poder denunciar nada, né? Porque é meio assim, eu tinha uma vida, sempre fui muito participativa, mas enquanto não sabiam que eu existia, eu tinha liberdade para falar. Quando descobriram que eu existia, as perseguições ficaram muito pesadas. Aí eu falei, gente, eu vou ficar calada, eles vão me calar. Falei, eu É, preciso encontrar um espaço de fala. Foi aí que eu, como eu não queria ir para Brasília, não podia de jeito nenhum naquele momento, eu falei, eu vou entrar na Assembleia. E até toda a minha campanha eu fiz dizendo assim, trabalhando em São Paulo pelo Brasil. Tanto é que quando as pessoas me xingam nas redes sociais, porque eu estou me metendo em assuntos federais, eu digo, eu estou cumprindo a minha palavra. Porque eu disse na campanha, entendeu? Eu nunca prometi ficar só restrita, o que já não é pouco, não tô diminuindo, mas eu nunca prometi ficar restrita, né, às questões estaduais. Eu sempre sim. disse que ia participar do debate federal e que não fui para Brasília porque não podia naquele momento. Deputada E Janaína, você foi a mulher mais votada da história eu sei, desse na verdade, país. o que é interessante é que, assim, comparando com homens também, né? Não tem nenhum homem. Então, assim, como eu sou muito mística. Ah, é? Eu acredito que isso tem um sinal, você entendeu? Com Porque, certeza. assim, para que um ser humano precisa de tanto voto? Não é possível. Tem que ter. Realmente, olha, 2 milhões de votos, É eu muita acho que coisa. chega a ser humilhante, assim, né? Eu acho que nunca mais isso aí vai se repetir, nem comigo, acho que difícil com outra pessoa, porque é algo muito, muito diferente, né? Muito estranho até. Então eu É. vejo uma explicação mística, entendeu? Porque eu não Que acho bom. que a racionalidade explica. Então, eu acho Você no assim, seu discurso, né, deputada, né, Janaína, no seu discurso do impeachment, você falou, né, que Deus havia levantado pessoas para cortarem as asas dessas cobras, né? E eu eu vejo. acho que é muito legal, e eu quero destacar aqui, a gente tem uma pressão para a gente não falar de Deus na política, para a gente Ah, não é. falar de Deus na nossa vida. E Uhum. isso é mais uma forma de você tolher a liberdade de expressão. Porque a gente não Sim. pode falar o que a gente pensa. Então, assim, eu confesso para você que na minha campanha, eu não falava também. Eu também sou muito espiritual, Uhum. espiritualizada, e tive uma condução muito forte também da espiritualidade para decidir ser candidata,
Mas eu não falei sobre isso na minha campanha porque eu não quis correr o risco de ser taxada como demagoga. Mas hoje, na minha vida política, eu falo muitas vezes. Né? E eu acho que a gente está dando voz para as pessoas que acreditam em Deus e para as pessoas que não têm vergonha de acreditar em Deus. E tudo bem se você não acredita, e tudo bem se você é da religião, se você pratica religiões de matriz africana, se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico. Nós temos que acolher a todos e temos que respeitar as opções religiosas de todos, inclusive a de não acreditar. Né? Então, assim, eu acho muito legal você falar, expressar isso no seu trabalho, porque é mais uma libertação para as pessoas também. Porque eu acho assim, eu sempre fui muito estudiosa, né? Muito pautada assim na parte racional. Só que eu acho o seguinte, o ser humano, ele não é exclusivamente racionalidade, entendeu? Então, assim, eu acredito em sinais. Sabe? Eu acredito. Então, se eu estou para tomar uma decisão e eu já estudei tudo que tinha, aquele respeito, eu gosto de ver profundamente as questões. A depender de um texto que caia na minha mão, uma página da Bíblia que eu abra, aquilo vai ter impacto na minha decisão. Entendeu? Eu não posso negar isso aí. Né? Para quem vai votar em mim ou não vai votar em mim, para quem convive comigo. Sempre eu fui dessa maneira. Sabe? De acreditar em sinais, acreditar que Deus vai orientando a gente, entendeu? Eu também acredito nisso. Mas eu respeito quem por exemplo, tem uma visão exclusivamente materialista, né? Eu respeito. Mas assim, eu acho que todo bom cientista reconhece que o materialismo não explica tudo. Né? Um verdadeiro cientista reconhece isso. Sim, e que a espiritualidade tem um conforto, né? Muitas vezes a gente se vê numa situação de dificuldade muito grande, que é o que está acontecendo agora, né, Janaína? Quem é político está vivendo um momento muito difícil. Enfrentar uma pandemia de uma doença que não se conhecia, que o comportamento da doença ainda está sendo estudado e ter que tomar uma série de decisões não é nada fácil. Os governos, por exemplo, estão enfrentando situações muito complicadas. E aí eu queria te perguntar, Janaína, como que você vem avaliando a gestão do Dória em São Paulo? Olha, o Dória, ele acertou em várias coisas e ele tem errado num aspecto, e eu já disse isso, ele todo mês ele participa de uma reunião na Assembleia, né, o que eu acho muito positivo. E eu tenho esse costume, que eu não sei se é bom ou ruim, mas é como eu sou. O que eu tenho para falar, eu falo na cara, entendeu? Não vai correr o risco de alguém dizer, Janaína disse isso de você. Não vai existir isso, eu vou te dizer, e é assim que eu sou. Então eu disse a ele que eu acho que ele está errando em querer fazer esse confronto com o presidente na questão do tratamento da doença. Entendeu? Então, por exemplo, abrir, fechar, voltar à aula, não voltar à aula, isso tudo você tem várias perspectivas para analisar. Não é fácil, por isso que eu não estou jogando pedra nos prefeitos, não estou jogando pedra no governador, nem no presidente, nesse aspecto, porque você tem argumentos consistentes para os dois lados, né? Agora, o enfrentamento da doença, qualquer pessoa que pare para ouvir os médicos, os enfermeiros que estão na ponta, conversar com os pacientes, seja do sistema público, seja do sistema privado, qualquer pessoa que faça isso vai constatar que quando começam os sintomas e você trata no início, em regra, o desenrolar da doença é diferente. Sim. Então, a minha preocupação com relação ao governador Dória é que ele, para fazer oposição ao Bolsonaro, ele se apegou a um discurso que ele fala, é a ciência. Não é a ciência, porque a ciência não leva fatos. Exatamente. E os fatos mostram que tratar no início tem repercussão positiva no desenvolvimento da doença. E para fazer oposição ao Bolsonaro, ele criou esse discurso, entendeu? Sim. E com todo respeito, ele está errado. Eu não estou falando, Júlia, de cloroquina necessariamente, não é isso. Eu mesma, quando adoeci, não tomei cloroquina. Eu tomei azitromicina, eu tomei anticoagulante, que para o meu caso foi determinante. Eu tomei corticoide, né?
vermífugo, né, por conta própria, e não foi o médico que mandou, mas agora eu sei que vários médicos estão prescrevendo. Então, poxa vida, só para fazer oposição ao Bolsonaro, fica com o discurso de que a ciência manda não medicar? Aí eu fiz uma reunião virtual com o presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo. Eles fizeram um protocolo mandando não medicar no início e nem em casos moderados. Eu entendo que isso, para mim, isso é omissão criminosa, entendeu? É uma omissão criminosa. Eu duvido que se um parente desses secretários adoecesse, que ele ia mandar ficar esperando em casa para começar a falta de ar. Quando vem a falta de ar, é porque o caso já está grave. Grave. Entendeu? Então, assim, neste ponto, eu divirjo, assim, 100% do governador. E é uma pena, né, Janaína, que essa questão do combate ao Covid tenha se politizado tanto. Porque a gente vê como a sociedade está muito extremada, né? A gente tem muitas pessoas de extrema esquerda que nunca vão se abrir para argumentos que sejam apresentados pelo presidente Bolsonaro. Nós temos pessoas de extrema direita que endeusam o presidente Bolsonaro como se ele fosse uma figura, como se ele fosse um deus realmente, né? Como se ele não pudesse estar errado em nada. Então não criticam o que ele está fazendo de errado, não se colocam de uma forma crítica. Mas infelizmente hoje, se você analisa a situação de uma forma mais complexa, como você acabou de falar, porque há uma série de implicações, e de repente você sugere a reabertura do comércio, o retorno das aulas, eu não sei qual é a sua posição aí em relação ao Estado de São Paulo, mas aqui, nós no Distrito Federal, eu já venho defendendo a retomada das escolas, especialmente, Janaína, porque nós temos família que depende da escola para a criança se alimentar. Né? Então, não, assim, então não é tão tem muitas... simples, né? A situação é complexa. Mesmo as famílias que não dependem, você tem uma questão psicológica também. Sim. Porque tem crianças deprimindo pela falta do convívio. Então, assim, tudo isso aí eu respeito, né? As várias linhas, vamos dizer assim, de argumentação. No caso do tratamento, desculpa, né? É muito tempo já, vendo que quando medica no início, o quadro, em regra, não agrava. Então, eu acho que aí, sabe, é maldade, sabe? Percebe? Você pode falar assim, Janaína, não, eu quero que abra as escolas porque tem família que depende da merenda, tem criança deprimindo. Eu vou respeitar. Tenho colegas que acham que não tem que abrir porque as crianças podem se infectar. Eu vou respeitar. Dizer pro cara ficar em casa com febre, esperando agravar, para mim isso é crime, para mim isso é crime, entendeu? E o pior também, né, Janaína, é você também não dar opção pro indivíduo decidir se ele quer se medicar ou não, porque eu acho que é pior ainda. Sim, né? Porque você pensa, a pessoa que tem condições de contratar um profissional, de mudar porque tem um convênio, ela vai escolher. Mas a pessoa que depende do SUS, né, como é que ela diz assim, eu quero que prescreva o remédio para mim? Não então pode. É muita desigualdade, sabe? Muita desigualdade, exatamente. E aí, eu não tenho como negar, Júlia, que passa pela minha cabeça, se não é um trabalho, claro que nem todo mundo estaria, né, com essa maldade, mas se não é um trabalho... político mesmo, né? A palavra lobby, ela é muito forte, né? Mas eu não estou encontrando outra. De lobby de laboratórios farmacêuticos para essas vacinas que vêm sendo desenvolvidas. Porque se você desmerece os medicamentos, né, que estão surtindo efeito, e eu não estou falando necessariamente de cloroquina, estou falando de anticoagulantes. É um conjunto, né? Já tem até um coquetelzinho já. Sim, você desmerece e fala só quando a vacina surgir é que a gente vai ter... Poxa, imagina tanto de dinheiro que esses laboratórios não vão ganhar com essa vacina. Então, essas coisas passam na minha cabeça, entendeu? E tem que passar mesmo. E tem que passar mesmo. E na minha cabeça, o que passa também, Janaína, é que tem uma turma que é daquele tipo, quanto pior, melhor. Porque a gente sabe que quanto maior o caos econômico e social se instalar nesse país, mais a gente abre brecha para um discurso populista da banda que quer voltar para o poder. Então, assim, eu sinto muito isso. Eu escuto muito isso na nossa Câmara aqui. Ah, não é o momento de discutir determinados assuntos porque estamos no auge da crise. Gente,
nós estamos no auge da crise, mas temos muitos problemas que precisam ser enfrentados. Claro, né? claro. Temos uma série de questões. Não é? O nosso papel é trabalhar para sair da crise, ué. Exatamente. Se a gente fala assim, não, agora a gente só discute crise, então todos os outros assuntos da sociedade vão ser abandonados, vão ser colocados no momento em que essa doença for controlada. Porque, gente, quanto tempo vai demorar para controlar essa doença? A peste negra foram mais de 2 anos. E aí fica essa conversa estranha, só quando sair a vacina. Eu não gosto dessa conversa, eu acho Também estranho. Mesmo porque a gente nem sabe se vai ter, né? Sim, entendeu? E deputada, Janaína, olha, eu não consigo, eu vou te chamar de deputada porque eu sou formal. Então, eu te chamar de deputada, criatura. Não precisa. Ô, Janaína, e também teve uma questão polêmica aí, que foi a questão da compra dos respiradores chineses, né? Você está bem investigando essa situação. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Como eu sou da área penal, né, eu já vi muita gente honesta sendo processada por bobagem. Sabe? Uma formalidade, uma regrinha boba, num caso de uma necessidade, um pagamento acima do valor de mercado, mas quando não havia outra possibilidade. Então, eu não sou daquele tipo de pessoa que vê maldade em tudo, sob o ponto de vista jurídico, entendeu? Eu quero olhar, né, para ver se tem algum indício de coisa errada. Então, eu analisei vários contratos que foram firmados aqui no Estado. Realmente, os valores estão acima do mercado, mas porque era um momento excepcional, todo mundo procurando os produtos. Então, o problema não são os valores, tá? Por que eu cismei com este contrato? Eu cismei com este contrato porque ele tem alguns sinais que levam, né? Assim, que chamam a atenção. É como assim, se você é policial, tem situações que acendem uma luzinha, Sim, entendeu? um alerta, né? Esse contrato acendeu uma luzinha para mim. Por quê? Primeiro, estranhamente, ele não foi firmado com o titular da pasta da saúde. Ele foi firmado com uma coordenadoria dentro da pasta da saúde. Eu fiquei pensando, por quê? Quando você vai ver a normativa, valores muito elevados, o contrato tem que ser firmado com o titular da pasta, ainda ter aval de outras pastas. Sim, sim, eu não vi isso no processo, eu não vi. A compra foi feita direta. Foi por uma coordenadoria. Né? Ou seja, o secretário não assinou, ninguém grande pôs a caneta nisso aí, entendeu? Quando você tem contratações acima de 10 milhões, você tem que ter garantias, tá? Foi uma contratação de 550 milhões, sem garantia nenhuma. Houve um pagamento antecipado de 30%. Quando você vai ver o chamamento das empresas, né? As empresas que foram convocadas, tal, percebe que outras empresas, até mais conhecidas, elas foram afastadas porque não conseguiriam cumprir o prazo que foi exigido. A única empresa que disse que tinha condições era essa. Pois bem, não entregou. Né? Não entregou, não deu satisfação. E essa empresa é brasileira? Ela é de onde, Janaína? Ela é uma empresa que tem uma parte americana, uma parte chinesa. Entendeu? Mas tem mais. Quando você vai olhar os representantes dessa empresa, né, eles têm lá uma diretoria, mas aparece um cidadão que não tem nenhum documento assim, o relacionando a empresa. Quando você levanta o nome do cidadão, ele já foi alvo de várias buscas e apreensões. Nossa. Ele já teve situações de outras licitações muito problemáticas em outros estados da federação. Ele é de Brasília, ele não é de São Paulo. Quem é essa pessoa? O nome dele, eu não estou acusando, tá? Só estou dizendo que até agora eu não entendi a participação dele. Basilis Pantazis. Não é conhecido aqui. Ele tem uma empresa, na verdade, várias empresas de informática. Então, assim, quando eu vi tudo isso, eu falei, peraí, por que uma pessoa que tem uma empresa de informática
que não é do Estado, aparece no meio de uma negociação de equipamentos de saúde, entendeu? Uhum. Um valor milionário, o material não chega. Aí a gente foi ver. Quem indicou esse senhor? A São Paulo, o diretor-presidente da São Paulo Invest, que é uma empresa que também tem uma natureza jurídica um pouco mista, não se sabe se é pública, se é privada. Eu fico pensando, pode indicar uma pessoa assim, se é um chamamento público? Não, a gente sabe que não. Aí o argumento para contratar foi de que esse presidente da São Paulo Invest teria feito uma varredura na empresa por meio do escritório da empresa em Xangai. Então, peraí, fizeram tantas varreduras e deu tudo errado? Então, eu achei esse contrato muito, muito, muito atípico, entendeu? Não tem a ver com valor, tem a ver com esse sinais. Sim, e a Secretaria de Saúde de São Paulo já foi chamada a se manifestar? Ela já prestou contas para vocês? Eu já indaguei o secretário, já indaguei a Procuradora-Geral do Estado, já mandei requerimento de informações, peticionei ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério de Contas, fiz o requerimento na CPI das quarteirizações dos contratos de saúde para ouvir... Você é uma das membros, né, deputada? Você está investigando. Sim, para ouvir esse senhor Basilis, entendeu? Porque eu quero dar oportunidade, né? Por que ele apareceu nesse contrato? Que papel ele teve? Você entendeu? Entendi. Só que é o seguinte, por alguma razão que eu não sei explicar, pede vista um, aí quando entra na pauta pede vista outro, aí entra na pauta pede vista outro, aí já disseram que o meu pedido está fora do escopo da CPI. Eu não vou retirar o pedido. Eu não vou retirar, entendeu? Agora, olha, se os... Fale. Você tá relatando aí um pouco da sua forma de trabalhar, de investigar. Com certeza você já recebeu muita ameaça de morte, né? Infelizmente é uma marca, né? Mas sabe que esse assunto é um assunto que eu prefiro, assim, deixar. Sabe? Nem dá atenção, né? Deixar na mão de Deus, porque senão a gente enlouquece, né? Senão a gente não trabalha, a entendeu? Gente não trabalha, porque é o que você falou, né, Janaína? Aqui no Brasil, eu sinto uma intolerância tão grande em relação àqueles que pensam diferente, né? É muito difícil. Você não tem direito de pensar diferente. Se você não está naquele pensamento majoritário, você tem algum problema, você é fascista, você é genocida, você é rotulado de uma forma muito pesada, porque você ousa pensar diferente, porque você ousa questionar a manutenção do status quo. Eu também sou uma deputada que atua muito assim. O maior obstáculo que você sentiu nesse teu início de mandato? Qual foi a situação mais pesada para você? Nossa, sempre quando eu dou um voto, que geralmente eu sou a única que vota contra um projeto que eu voto contra porque é inconstitucional, eu voto contra porque não tem lastro orçamentário, ou também porque não tem pertinência, geralmente eu sou a única que vota contra, né? Então a gente recebe uma pressão muito grande. Eu já fui também ameaçada de morte algumas vezes, né? E sempre quando você tenta fazer alguma coisa nova, tenta chamar a atenção de uma outra forma, para uma outra forma de pensar, você é reprimido de uma forma muito violenta. Então eu gostaria de lamentar para as pessoas que estão escutando aqui a gente, né, que admiram tanto a Janaína pela coragem dela, as poucas pessoas que me conhecem também falam muito isso comigo, mas é importante a gente destacar, gente, o trabalho, a resiliência que a gente precisa ter para ter essa função. Porque a tendência é querer encalar quem pensa diferente, é querer simplesmente sumir com essas pessoas. E você tocou num ponto importante, porque a população acha que deputado não faz nada, né? E assim, é muito trabalho, é um trabalho árduo, porque você tem que enfrentar oposições várias, né? Inclusive dentro do próprio partido. Eu não sei se você sente um pouco isso, mas a gente tem que enfrentar oposições várias, né? Perseguições diversas.
E muitas vezes a população, né, agredindo, ofendendo, fazendo cobranças de uma maneira que não é adequada, entendeu? Porque eu acho normal a pessoa querer discutir, divergir. Mas assim, eu recebo mensagens muito assim, eu votei em você e você tem que fazer isso. Só que assim, você também tem uma percepção do mundo, entendeu? E é Claro. complicado a pessoa dizer. Não sei se isso acontece com você, as pessoas vivem Acontece. dando ordem, sabe? Dando Acontece. ordem. E tem muitas, ó, e a gente vive a cultura do cancelamento, né, Janaína? Assim, olha, se eu não concordo 100% com você, eu simplesmente te cancelo, eu vou deixar de seguir você, né? E tem uma pressão muito grande. Olha, Júlia, 2022 eu já não tô mais com você. Sei que É você é gente direto. boa, mas essa posição sua eu não vou defender e eu não te sigo mais. É um nível de intolerância que isso é infantilidade. Eu quero dizer para as pessoas que escrevem esses recadinhos, vocês são umas crianças. Porque a gente, adulto, precisa saber lidar com a diversidade, com opiniões diferentes. A gente não pode esperar que um político seja 100% representativo daquilo que a gente pensa. Quem quer 100% das suas ideias representadas em alguma casa legislativa, que se eleja. Esse é o meu recado. Verdade. Deputada, vamos falar agora, você falou de divergência dentro do partido. O presidente Bolsonaro saiu do PSL, está havendo uma conversa que ele vai voltar. Como que você enxergaria o retorno do presidente Bolsonaro do PSL? Isso seria um motivo para você sair, por exemplo? Não, não. Eu até, se você pegar o que eu falei na época que ele saiu, né? O problema é o seguinte: o presidente é teimoso. E aquele pessoal que circunda o presidente é um pessoal muito cego, entendeu? Então, assim, quando ele veio com essa história de que ele ia sair para criar aliança, eu me manifestei. Eu falei, ele está errando. Ele está errando, porque ele vai dividir a direita, né? Ele vai deixar um monte de gente que entrou no PSL por causa dele. Isso vai enfraquecer a direita para as eleições municipais. E ele está abrindo espaço para PT e PSDB levar não só as prefeituras, mas também as casas, né, legislativas municipais. Então, eu não sei se ele se iludiu, eu não sei se ele foi iludido, eu não sei se quem iludiu também se iludiu ou agiu de má fé, eu não sei. Eu só sei que esse movimento todo cortou ainda mais a pouca direita que existe nesse país, entendeu? E abriu espaço para quem já estava aí permanecer. Então, quando ele sinaliza para voltar, eu acabo enxergando como um ato de humildade. De certa forma, ele está reconhecendo que errou, entendeu? Uhum. Eu não vejo problema do partido acolhê-lo de volta, bem ou mal, né? O presidente Luciano Bivar já o acolheu lá atrás, tem maturidade suficiente para entender, né, que o pessoal ali do entorno do presidente é fogo, viu? Aquele pessoal é fogo. E houve uma pressão muito grande, né, Janaína, para criar um partido aliança e acabou que não saiu do papel, não deu certo, né? Entendeu? Então, assim, se ele voltar, eu vou seguir fazendo como eu sempre fiz. O que eu acho certo eu elogio, o que eu acho errado eu critico. Esteja no partido, não esteja no partido, seja o presidente, não seja o presidente. Eu acolheria de volta, não vejo problema, não. Você, Janaína, já tem candidata a prefeita em São Paulo? Ai, criatura, que difícil. Eu conheço praticamente todos os candidatos. Aí, tem um ano já, eu comecei a me reunir com um por um. Ouvir as ideias, dar algumas ideias, entendeu? Conhecer os projetos. O que eu tentei fazer? Eu tentei pegar aqueles mais à direita, porque no Brasil praticamente só tem esquerda, e eu tentei unir, né, esses candidatos mais à direita numa chapa única. E a gente está falando do Thiago, do Mamãe Falei. Do Mamãe Falei, da Joyce, do André Matarazzo, do Felipe Sabará. Do Felipe Sabará, do Novo. O próprio Bruno. O Bruno eu fiz uma visita de cortesia, porque ele estava naquela situação, né, de saúde, mas não falamos de eleição. Eu conversei sobre eleição com o Matarazzo, com o Sabará, com o Arthur Duval, com a Joyce, quem mais?
Conversei um pouco com o ex-presidente da Ordem também, que agora decidiu se candidatar, o Marcos da Costa. Então, o que eu tentei fazer? Reunir dois bons candidatos numa chapa única. Sim. Esse vice. A questão é a seguinte, eu respeito, né? Todos têm aquela autoestima elevada, entendeu? Eles querem ser... Querem ser o cabeça de chapa, né? Ninguém quer ser vice. Então, eu acho o seguinte, vai ter uma pulverização enorme dos votos, entendeu? Né? Eu não decidi meu voto ainda, não. Olha, vento novo. Eu gosto muito. O Felipe foi lá no meu gabinete, a gente conversou. Depois eu fui conhecer os projetos que ele tem, né, nessa área de ecologia, né, desenvolvimento sustentável. Conheci a vice dele, uma moça também, gostei muito dela. Eu conheço também. Gostei muito dela. Então, assim, eu acho que existem bons candidatos disputando, sabe? Eu vejo que há bons candidatos, o que para a população é algo positivo. O meu medo é que os votos da direita se dividam demais e a gente não coloque ninguém no segundo turno, entendeu? Tem esse medo? risco. Você acha que é um receio a esquerda levar no primeiro turno em São Paulo? Depende do que a gente entende por esquerda, né? Então, ali vai ter uma chapa PT, uma chapa PSOL. Vai ter o PSB, que é o ex-governador Márcio França, que está bem, né, no páreo. O governador não é esquerda, mas o PSB é esquerda. Então, também seria a esquerda levar. O próprio Bruno, que é o atual prefeito, né, eu tenho muito respeito por ele, vejo que ele, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele seguiu trabalhando, mas ele tem um perfil esquerdista, sabe? Assim, todas essas causas PSOL, eu falo com todo respeito, são também as causas do Bruno Covas, entendeu? Então, assim, não são as minhas, né? Eu respeito, mas não são as minhas. Então, assim, eu queria, assim, uma chapa de direita mesmo, sabe? Sim, de direita sim. mesmo. Então, eu vou ouvir, né, as várias campanhas, as propostas. Essa é a cidade em que eu nasci, em que eu cresci, então eu conheço como a palma da minha mão, né? Eu vou ver quem está mais preparado para enfrentar o desafio, entendeu? E você continua no PSL, Janaína? Olha, você sabe o que o PSL tem de bom? Até hoje, Júlia, ninguém me telefonou, ninguém, para dizer vote assim, vote assado. Uhum. Ninguém me telefonou para perguntar por que eu declarei tal coisa numa entrevista, por que eu fiz tal discurso. Isso, para mim, é muito importante. Te dá plena autonomia, né? Sim. Às vezes eu vejo um ou outro colega ali no plenário, ai, não queria votar desse jeito, mas o partido mandou. Ai, eu não queria. Isso é muito comum, não sei. Aí é comum isso? Você ouve muito isso? Sim, sim, sim. Sim, é bem comum. Muitas vezes os interesses são fisiológicos, né? Quando a ordem vem do partido é porque houve uma negociação de cargos, muitas vezes envolvendo esfera federal, que cai da federal para estadual, para o municipal, e aí o deputado fica ali sem saber, sem poder para poder decidir. No caso nosso, do Partido Novo, nós temos uma ideologia muito forte, né? Então, a gente tem que seguir a pauta do partido. Mas nós temos autonomia, assim, para votar de acordo com os nossos princípios. É raro, mas às vezes acontece alguma divergência dentro do partido. Acho que foram poucas as vezes que os nossos deputados federais se dividiram em algum voto na Câmara dos Deputados. Mas a gente tem uma bandeira ideológica muito forte, né, dentro do partido. E muitas vezes é difícil para os outros colegas entenderem, né? Eu acho que você deve já ter observado algumas situações como essas na Alesp, né? Quando a gente, por exemplo, vota contra a criação de dia comemorativo, né? Quando a gente vota contra a concessão de título honorário, é muito claro que a casa não deve ser utilizada para esse tipo de projeto. Quando a gente não apresenta projeto inconstitucional, por exemplo, independente se for para marcar posição ou não, mas a gente respeita muito o dinheiro do contribuinte, né? Então, o Novo, ele é muito firme, assim. Ele é um partido que te dá liberdade, mas dentro da pauta ideológica nossa, né? Mas é um partido que
não tem surpresinhas. Né? Um Entendi. partido assim que tem um compliance muito, muito bem estabelecido. Existe uma democracia interna dentro do partido e o fato de ser muito bem selecionado quem entra e quem vai ser candidato traz uma segurança para a gente levantar a bandeira. Né? Então, Entendi, eu entendi. gosto muito. E Que vamos bom. falar de Sérgio Moro. Sim. Fala para Olha, mim, assim, o que é o Sérgio Moro para Lava Jato? para mim ele é a Lava Jato, né? Com todo respeito à equipe, aos delegados federais, aos procuradores, a meu ver, assim, a participação dele foi determinante. Ele é, do seu ponto de vista do direito penal, processual penal, é uma inteligência rara, né? Ele é uma inteligência rara. Acredito que muito do que a Lava Jato conseguiu fazer, por mais que sejam capazes os demais atores, né, não teria conseguido sem o Sérgio Moro. Então, eu acho que essa realização tem que ser respeitada. Né? Por isso, quando eu vejo assim os bolsonaristas agredindo muito o Moro, porque houve uma divergência, isso me incomoda, porque eu acho que não tem assim, valor maior do que o da gratidão, né? Então, Ah, você, sim. assim, E da agrediu, coerência, né, Janaína? entendeu? Então, E assim, da eles não coerência. se deram bem. Eles não se deram bem. São duas pessoas muito fortes, né? Duas pessoas, assim, duas estrelas. E aí Sim. ficou difícil um submetido ao outro, entendeu? Isso aí faz parte da natureza humana, das vivências humanas. Então, eu acho que passar a agredir o rapaz, né, da maneira como ele passou, ter agredido, entendeu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô É ouvindo. que entrou uma ligação aqui, quando entra a ligação, abaixa o som. Sim, É, é injusto, é sinal de ingratidão, entendeu? Eu vejo exatamente. sim que o É um Bolsonaro se radicalismo muito perigoso, né, Janaína? Assim, olha, se você não tá 100% comigo, então você já se tornou meu inimigo. Poxa, eu também fico muito... Mas Isso eu também é digo muito isso decepcionante. mas da mesma maneira que eu sempre disse isso para os meus amigos petistas, né, que eu tenho inclusive muitos parentes petistas, eu digo isso para os meus amigos e parentes bolsonaristas. Né? Por que a gente enfrentou o PT, além dos crimes? Porque eles são totalitaristas. Eles querem que todo mundo pense igual, e se pensar diferente, que fique calado. Dentro das universidades, na imprensa. Então, assim, nós não podemos também compactuar que o bolsonarismo, ainda que seja minoritário, porque queira impor um pensamento aos demais. Eu defendo firmemente que eles tenham o espaço deles. Também não acho Claro, certo que eles sejam calados, entendeu? claro. Mas querer impor, né, é algo autoritário e não é inteligente. Porque olha o que Não o é. presidente conseguiu. Ele afastou um monte de gente que participou da eleição dele, que o defendia, entendeu? Que o Sim, apoiava. Então, esse comportamento radical não foi bom nem para ele, né? Nem para o governo. Agora que ele e está abrandando um pouco, é isso. que ele está recuperando o apoio. Percebe como é interessante isso? Ele está abrandando um pouco esse discurso e vem recuperando o apoio. Aí Sim, podem dizer, não, ele está recuperando apoio por causa do auxílio emergencial, por causa do acordo com o Centrão. É um conjunto, mas é o um fato dele conjunto, com abrandar certeza. um pouco do discurso, né, faz com que, por exemplo, eu te responda que não me importaria se ele quisesse voltar. Se ele Sim, continuasse com aquele discurso, né, de que quem fala diferente é inimigo, fica difícil de você, sabe? Como é que você apoia uma pessoa que você vê que é autoritária? Não dá, entendeu? sim. E por falar em autoritarismo, Janaína, a gente está vendo esse inquérito das fake news no Supremo, né? Que já fez, por exemplo, que algumas contas fossem apagadas. Como é que você enxerga isso? Essa atuação do Supremo no sentido de calar um determinado grupo de pessoas que a gente viu que foram apenas os apoiadores do Bolsonaro que sofreram essa represália, a gente não viu outros segmentos viverem isso. Eu, particularmente, acho um absurdo. O inquérito em si tem uma série de problemas, fora a questão do cerceamento da liberdade de expressão. Queria saber a sua opinião sobre esse inquérito. Então, eu agora estou aqui também na CPI das fake news na Alesp, né?
E eu tenho feito o seguinte, todos os comportamentos que a CPMI, lá do Congresso, e o inquérito do Supremo apontam como criminosos para a direita, eu estou apurando se eles ocorrem também na esquerda. Então, eu estou fazendo requerimentos, né, requerimentos espelho. Quando esses requerimentos chegam, os meus colegas dizem que não está certo, que eu não estou sendo técnica. Eu falo, mas espera aí, é exatamente o mesmo comportamento que vocês dizem que é criminoso na direita. Ou o comportamento é criminoso à direita e à esquerda, ou o comportamento é lícito à direita e à esquerda. Então, eu vejo essa CPMI no Congresso, os inquéritos no Supremo, como um inconformismo, né, com a chegada dessa direita ao poder, entendeu? É como se eles não aguentassem essa chegada e precisassem colocar um cabresto, sabe? Nessa direita que chegou ao poder. Então, eu fico preocupada, porque eu defendo muito a liberdade de manifestação, sabe? Houve situações na minha vida em que quiseram, por exemplo, proibir, né, palestrantes de defenderem a legalização do aborto. Eu sou super contrária à legalização do aborto, mas eu sempre defendi o direito de um palestrante, né, de se manifestar, entendeu? O próprio Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a marcha da maconha. Eu sou contra a legalização da venda de drogas, mas não me parece justo que as pessoas não possam defender. Claro. Então, assim, agora as pautas à direita, ninguém pode falar nada. Né? Ninguém pode falar nada. Essa ação que o Ministério Público Federal propôs contra o presidente, pelas frases dele, dos ministros, é uma ação, para mim, injustificável. Eles colocam uma frase da ministra Damares como ato ilícito. A ministra disse o seguinte, que para as religiões cristãs, ou pelo menos aquelas sobre as quais ela estava falando, a mulher, o homem é a cabeça do casal e a mulher tem que ser submissa ao homem. É claro que eu não concordo com isso, entendeu? Mas a mulher não praticou crime ao fazer essa leitura, né, do dogma cristão, ou pelo menos da maneira como ela entende esse dogma. Sim. O Ministério Público Federal está pedindo para a União, no caso nós, pagarmos 15 milhões de indenização por causa de frases. São frases com as quais eu não concordo, mas, gente, se a moda pega, né, o país vai quebrar. Não, não é nem quebrar, né, Janaína? A questão não é nem financeira a mais grave de todas, eu acho. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas vão desistir de falar as coisas, porque já existe um estímulo por não fazer as coisas. E muito do estímulo vem do Ministério Público, inclusive, né? Uma pressão excessiva, um controle excessivo e sempre partindo do pressuposto que há alguma coisa de errado. Então, a gente já vê na administração pública, eu que sou servidora desde 2004, a gente vê uma tendência, um estímulo a não se fazer nada. Porque quando você não faz nada, você não corre risco. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Você não corre risco de ser penalizado. E na vida política, eu sinto que existe um estímulo para você não se manifestar. Eu vejo na minha Câmara, existe um grupo minoritário, né, de esquerda que faz um tremendo barulho e que rotula de uma forma muito negativa sempre que alguém se coloca pensando o contrário a eles. Então, há diversos momentos que geralmente sou só eu que estou ali contra eles. Não é contra eles, é contra a ideologia ou algum argumento deles, e eu aí apresento outros argumentos, mas existe uma rotulação muito pesada, né? Então, assim, olha, se você defende a reabertura das escolas, você é uma irresponsável. Você vai ser responsabilizada pelas mortes. Eu vou carimbar a morte no seu currículo. É um tom. É cruel. É cruel. É cruel. É cruel. É cruel e a tentativa é o seguinte, cala a sua boca, eu não quero que você se manifeste. E aí eu acredito que tem muitas pessoas que são um pouco mais sensíveis e mais frágeis, que realmente optam por ficar caladas. Então a gente precisa ficar ali o tempo inteiro num exercício de resistência muito grande, né? Ninguém solta a mão de ninguém, Janaína. Não, e outra, e assim, alguns colegas... Nesse primeiro mandato, eu percebi que tiveram um pouquinho de depressão, sabe? Por causa disso, de não poderem falar, eram muito agredidos internamente, agredidos nas redes também.
Então, eu senti que alguns colegas ficaram um pouco deprimidos, sabe? A gente até fez ali uma rede de apoio, porque você começa a observar uma mudança de comportamento, um entristecimento, né? E não é fácil estar exposto o tempo inteiro, né? Não é fácil, entendeu? Não é, Não, não é mas ó, mesmo. quando o clima pesar aí, você lembra, entendeu? Que você tem uma amiga aqui em São Paulo, você liga, eu vou te apoiar. E o que me ajuda sempre é rezar, rezar muito. E uma frase que meu pai me disse, muito antes de eu pensar em entrar na política, quando eu apanhava muito dentro da USP, né? E teve uma época que eu fiquei um pouco abalada, sabe? E aí ele falou: Ô menina, você pensa que você é melhor do que Jesus Cristo? Entendeu? Jesus Cristo foi criticado, foi crucificado, ainda hoje, em alguns momentos, ele é atacado. Então você não reclama de ser, vamos dizer assim, agredida, né, pelo que você defende, porque você não é melhor que Jesus Cristo. Aquilo me ajudou tanto, 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 que toda vez que eu me sinto, sabe, nossa, estou sendo injustiçada, eu falo, não, quem sou eu? Entendeu? Se aconteceu tudo isso com ele, né, e ele conseguiu passar por tudo isso, e a mãe dele viu todo esse sofrimento. Então, assim, essa frase do meu pai me ajudou e me ajuda muito na vida, sabe? E ele é também não isso. agradou a todos, né, Janaína? Ele mesmo não Sim. agradou a todos, né? Mesmo sendo santo, mesmo sendo... Enfim, eu sou fã de Jesus, acho que Jesus é a pessoa mais libertária que já existiu, e eu, como liberal, eu defendo mensagens de liberdade. E eu vejo que todas as mensagens que Jesus pregou foi respeito à diversidade, foi respeito e foi principalmente não julgamento. Eu acho que se a gente internalizasse esse ensinamento de não julgar, a gente certamente viveria numa sociedade pacífica. Porque quando eu acho que a mensagem dele foi no seguinte sentido: a outra pessoa tem um motivo dela para pensar daquela forma. Claro, então, deixa claro. ela pensar daquela forma. Você não sabe a história dela, você não sabe da dor dela. Então, eu acho que isso vale para os dois lados. Eu gosto muito de escutar todos os lados. Quando eu vou tomar uma decisão, eu vou decidir um voto, e muitas vezes eu já fui rotulada de esquerda, embora não me classifique como esquerda, né? Eu sou uma mulher liberal, mas eu já fui classificada como esquerda simplesmente porque eu conversava com grupos de esquerda, com sindicatos. E eu falo assim, gente, mas é o mínimo que eu tenho que fazer. Né? Lógico. Eu preciso saber o lado deles. Eu preciso... Inclusive, posso mudar de ideia. Eu não sou a dona da verdade. Um verdadeiro direitista, ele tem que ter por pilar a liberdade individual. O verdadeiro direitista, né, ele tem que acreditar e defender a liberdade individual. Porque senão ele não é um direitista, ele é um autoritário, é diferente. Exatamente, entendeu? exatamente. É diferente. Ô, Janaína, eu segurei os comentários aqui, porque eu já sabia que ia ter muitos. Mas eu tô lendo aqui, e teve uma pessoa que acabou de falar que, na opinião dela, você é a pessoa mais importante da história contemporânea brasileira. Que amor! Então, assim, obrigada, meu anjo. Quem foi que falou aqui, ó? Isso é legal, esses comentários, né? Foi o João Rodrigo Schid, não sei ler o nome dele, ele deve ser seu seguidor. Então, assim, quando a gente vive uma oposição agressiva, a gente fica chateada. É importante a gente lembrar dessas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, a nossa entrega. Porque, sim, é uma entrega pessoal muito grande, né, Janaína? Assim, que a gente faz pela vida pública. O ônus da sustentação de uma república é muito pesado. E é por isso que, né, sustenta. Eu posso aproveitar para te fazer uma pergunta? Claro. Eu vi que você trabalhou no CNJ, foi isso? Sim, eu sou servidora do conselho. Você trabalhou na parte ali do cadastro para adoção ou não? Você trabalhava com alguma coisa de adoção? Deputada, eu trabalhava com tecnologia, né? Então, assim, vários desses cadastros, inclusive esse, eu ajudei no desenvolvimento, mas eu ajudei na parte mais técnica mesmo. Eu era assessora de juiz auxiliar da presidência, então a gente tocava os projetos de tecnologia, o PJE, por exemplo, né? A gente trabalhou no PJE e outros sistemas como Bacenjude, Renajude, sistemas que revolucionaram mesmo a prestação jurisdicional no país. E é por isso que eu sou uma amante da tecnologia. Caramba, 2 minutos.
Olha, Janaína, eu Vai quero acabar? vai acabar. Que pena! Pois é, foi tão inspirador. Eu já tinha um monte de pergunta para você, mas assim, vamos repetir, né? Sim, sim, porque eu queria conversar com você sobre adoção, que eu abri uma frente parlamentar para acelerar a adoção de bebês. Porque, assim, todos os eventos que existem são para acelerar, assim, incentivar a adoção tardia. O que eu acho super, super positivo. Só que eu acho que a gente tem que começar a buscar correr com a adoção enquanto a criança é pequenininha, entendeu? Que No lugar facilita. de deixar a criança envelhecer no abrigo ou em Sim. famílias transitórias, né? E como você